Aê, bom dia! Uma vida aqui para conseguir conectar. Tudo bom? Tinha avisado a Rebeca aqui para dar um recadinho para vocês. Oi, oi, oi! E aí, galerinha? Tudo certo? Bom dia a todos. Tranquilão, gente? Bom dia, Henrique. Bom dia, Nanda. Vamos lá? Hoje eu vi de um recurso didático ancestral para vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar alguma coisinha do meu quadrinho que eu passei a manhã fazendo, eu e a Titina. Esse quadrinho é dela, ela não me emprestou, claramente. Hoje nós vamos continuar nossa arte pós-moderna, ok? Separei alguns vídeos que estão salvos na nossa playlist da turma de vocês, segundo o ano planeta, referente aos conteúdos de hoje, que mantém diálogo entre si, ok? Falar da corrente da proposta teórica da arte pós-moderna é, sem dúvida, um caminho para um diálogo possível. Então, a gente vai falar de vários movimentos, várias propostas, linguagens visuais diferentes ao mesmo tempo, que se desenvolveram, se formularam mais ao finalzinho da década de 50 e na virada para os anos 60. Tranquilo? Nossa última aula em pleno apocalipse, oremos, né não? Nesse formato aqui. Então, bora lá. Vou fazer o share. Oremos, é ótimo, né, gente? Vou fazer o share do nosso conteúdo. Vocês estão conseguindo ler alguma coisinha aqui no fundo ou fica invertido? Como é que fica aí para vocês? Eu fiz um teste, na gravação ficou ok, mas eu não sei se na transmissão inverte. Fica bom? Então, ótimo. Nós vamos trabalhar hoje a pegada do neoconcretismo. Vimos na última aula um pouquinho de concretismo, ok? Então, nós temos ali no início dos anos 50 uma galera de São Paulo traduzindo ali essa pós-modernidade no Brasil. Em São Paulo, uma galera que vai tentar retomar toda uma orientação mais formal, mais academicista, racionalista, materialista na arte, né? Em contraposição a essa galera e mesmo uma galera que acabou migrando da orientação concretista para o neoconcretista, vai começar duas questões com a mesma pergunta. Ué, ninguém tinha me dito isso, não. Só disseram que estava tudo sussa semana passada, que foi lindo e que estava tudo de boa, tá? Mas dava para responder, é ótima. Não, então ótimo. Não sei, provavelmente, não sei quem fez o compilado das questões, porque me parece que juntaram um pouco de questões novas com questões que eu já havia enviado. Às vezes a pessoa não percebeu na hora de montar o todo ali do simulado. Eu não sei o que foi para vocês de pergunta, tá? Normalmente o CPD seleciona algumas perguntas para colocar e tudo mais, mas eu posso averiguar, ok? De toda forma, eu peço desculpa aí. Atestado de mortalidade, a gente erra, não é não? Meninos, então, e aí como eu estava dizendo, vai ter uma galera que no início dos anos 50 foi adepta a essa questão mais formal, uma linguagem estética e visual mais formal, né? Baseada em uma abordagem extremamente racional e que se mantivesse distante daquela abordagem, por exemplo, que os abstracionistas propuseram na primeira década do século XX, né? Aquela questão de uma expressão da dimensão espiritual, compreender a arte enquanto intuição, enquanto espírito, né? Essa galera do concretismo vai se opor a isso. Por quê? Porque essa linguagem que eu estou dizendo é uma linguagem subjetiva. E os concretistas, exatamente isso, queriam algo mais concreto e objetivo, né? E não subjetivo. But
ao final da década de 50, vai vir uma galera que são os neoconcretistas, junto com aqueles que já foram concretistas, mas migraram de orientação. Eles vão propor justamente a retomada dessa dimensão subjetiva, ok? Então, vou fazer o share aqui, inclusive, um desses artistas é a nossa queridíssima Lygia Clark, que é conhecida como a deusa mor da pós-modernidade, né? E para compreender Lygia Clark, a gente tem que retomar justamente aos caminhos que foram atravessados, né, que foram constituídos pela própria artista até que ela chegasse a esse ponto de uma composição da arte participativa, que é o ponto alto da Lygia Clark, né? Mas antes dela atingir esse ponto alto, ela navegou ali por outros caminhos. Agora, que caminhos que são esses? Eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, toda essa nova proposta visual, ela aparece, ela se formula, ao passo que também nós temos uma discussão que está solidificando, que está se amadurecendo acerca do campo teórico, tá? Ela não é apenas visual, ela tem uma contribuição teórica muito interessante também, ok? Então, essa contribuição teórica da Lygia Clark, ela vai percorrer, ela vai considerar alguns aspectos, tá? Massa, coloquei aqui para vocês, massa, volume e uma discussão acerca de interior e exterior, ok? Então, diante dessas características, massa, volume, interior e exterior, ela vai começar a trabalhar, a desenvolver a chamada arte participativa, mas logo de cara ela não atinge esse ponto, tá? Como eu disse, nós temos ali outros caminhos que ela desenvolveu até que ela chegasse nesse ponto mais maduro da arte participativa. Quais caminhos foram esses, tá? São chamados, deixa eu colocar o slide anterior, tá? Vou colocar aqui caixa alta. Caixa alta não, né? Tela cheia, gente. É lindo, é na hora da aula que o bug acontece, né? Não? Na hora do planejamento da aula, tá tudo lindo, fluido, quadradinho. Mas falou que é ao vivo. Bora. Ó. Agora só falta o computador desintegrar, assim, na minha frente, né? Nós temos aqui a teoria do não objeto, tá? Que foi publicada em 59 pelo Goulart, que tem essa proposta de retomar o caráter subjetivo da arte, de reconhecer essa dimensão mais espiritual e subjetiva, diferentemente daquilo que os concretistas haviam proposto mais ao início da década de 50, ok? Então, aqui, como eu estava dizendo, nós temos uma preocupação com massa-volume e ela vai desenvolver caminhos mais embrionários, tá? São chamadas superfícies moduladas, espaços modulados, contrarrelevos e bichos. Tá anotadinho aqui para vocês, tá? E aqui no slide também, se quiserem printar. Galera, qual que é a grande discussão em torno de pensar uma orientação teórica e estética visual que fosse capaz de estabelecer um pensamento acerca do lugar, tanto do artista quanto do espectador? Então, nós estamos falando de uma relação entre objeto artístico, que é uma produção do artista, tá? E nós estamos pensando o lugar do espectador. Quais eram as possibilidades do espectador, do observador, diante do objeto artístico até então, né? Era baseada no viés contemplativo. Lembra da nossa última aula que nós trabalhamos o cinetismo, a arte cinética? E nós temos ali Alexander Calder, Palatinic, que vão propor que a obra de arte, o objeto artístico, ele dependa da percepção ótica do objeto por parte de quem, evidente, percebe. Então, nós começamos a lidar com um pouco mais de... atribuir mais visibilidade ao lugar do espectador. O espectador, ele apenas observa ou ele poderia ter a possibilidade de interagir com o objeto artístico a ponto de atribuir a apresentação final desse objeto,
né? Então, nos anos 50, nós já temos essa reflexão se, digamos que, amadurecendo. E vai atingir um ponto bem mais sólido e maduro com a arte participativa da Lígia Clark, tá? Então, galera, como eu estava dizendo, essa discussão que integra massa, volume, interior e exterior. Vamos pensar um exemplo aqui, ok? Deixa eu tirar o share para eu ver a imagem dos meus alunos, porque, pô, é sim, Chuchu, é pós-moderna sem dúvida, ok? Deixa eu olhar para vocês, porque, putz, é estranhão ainda. Depois de 3 meses, eu ainda estranho essa parada aqui. Galera, tô falando de arte participativa e tô olhando para mim. Qual que é o sentido, né não? Deixa eu olhar para a foto de vocês. Meninos, e então, quando a gente vai pensar massa, volume, interior e exterior, o que você consegue visualizar? Fala para mim, mesmo que seja tipo uma coisa frita que veio das profundezas do seu HD interno. Fala para mim. Pensar, por exemplo, um objeto artístico. O que seria o interior, o exterior de um objeto artístico? Fala para mim. E aí? O que é interior e exterior? Meu HD travou! Morri, gente! Não, mas sério, reinicia aí, Chuchu. Reinicia que é sucesso, tá? O que seria interior e exterior da obra de arte? Quer uma dica? Visualiza para mim a forma e o conteúdo para mim. Vai lá. Forma e conteúdo. O que isso tem a ver com interior e exterior, professora? E aí? Bora? Vamos lá? Morri! Deu error 404. Not found, professora. Só me vem um cubo na cabeça? Sim, o cubo tem forma e tem conteúdo. Vocês me dão licença por um instante? Por alguns segundos, que eu vou pegar um recurso didático ali para vocês? Licença. Vamos lá. Nosso novo recurso didático. Estão vendo aqui? Beleza? Galera, nós temos uma tela. Suponhamos que seja uma tela, ok? Nós temos forma, moldura, e conteúdo, essa impressão marota aqui de quando existia a FENAC, ok? O que acontece quando nós colocamos o nosso conteúdo, a nossa impressão marota nessa moldura? A moldura atribui o quê? Um limite. Ela o quê? Atribui um limite para o conteúdo. Sacaram aí o exemplo macarrônico? Sacaram? Todo mundo pegou? Ok? Ó, forma, conteúdo. A forma está determinando um limite do objeto artístico. Essa é uma discussão entre interior e exterior, sacou? E essa relação de interior, simbolizada pelo conteúdo, e exterior, limite do objeto, que aqui é simbolizado pela moldura, tá? É exatamente essa discussão que a Lígia Clark está fazendo, tá? Até que ponto nós temos conteúdo e por que nós precisamos sempre de uma moldura para estabelecer um limite para o objeto artístico. Sacaram? Exemplo macarrônico é vida. Deixa eu colocar minha moldura linda aqui embaixo, que faz parte da minha decoração do quarto, né não? Bem Pinterest. Sacaram, gente? Reiniciaram aí o HD?
Foi lindo? Conseguiram entender? Então, essa discussão entre o que seria interior conteúdo e exterior passa a ser um motivo de reflexão para Lígia Clark, e vai ser exatamente essa reflexão que vai fazer com que a artista ela amadureça essa proposição teórica até chegarmos na arte participativa. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá, no share. Ó. E então, ela vai elaborar as chamadas superfícies moduladas, tá? Espaços modulados e contrarrelevos. Vou explicar. Ótimo. Olha só essa frase da bonita, que legal. E agora a gente vai ver um videozinho das proposições proposta pela Lígia Clark, tá? O organismo vivo, uma obra essencialmente atuante. A obra o quê? Acontece diante do espectador. Ela não é por si só, ok? Ela não se apresenta de forma arrematada. Ela não é um fim, né? Quem produz a finalização da obra de arte não é o artista, é quem? O espectador. E ao passo que você agora fornece ao espectador a possibilidade de arrematar a obra de arte, você criou o que, gente? Uma relação entre objeto artístico e espectador. Você criou uma relação quase que de dependência entre interior e exterior, ok? Na relação que se estabelece entre você e o bicho, não há passividade, nem sua, nem dele, ok? Nem o objeto artístico fica estático ali pregado na parede, bonitinho, nem o espectador fica da mesma forma diante do objeto artístico, tá? Existe uma atuação, tá? Uma ação entre tanto da parte de quem observa, tanto da parte do próprio objeto artístico, tá? E isso é claramente uma ruptura com o viés contemplativo, sustentado até pela modernidade, ok? Então, nós estamos aqui elaborando caminhos para romper justamente com esse caráter estático e mais formal, beleza? Olha só, superfície modulada número 4. Percebam que a gente já está no finalzinho da década de 50, tá? Percebam que toda essa discussão, ela vai começar e se consolidar na década de 50 todinha. E ao final da década de 50, a gente já tem o que chamamos de neoconcretismo. Foi um lapso temporal bem mais curtinho, né? Então, superfície modulada. Dá uma olhada para mim, tá? Nessa faixa preta aqui, ó, que está por detrás, ela atravessa entre aspas, tá? Ela atribui um limite à forma aqui, a forma desse quadrado, tá? Que tá mais para retângulo, né? Ela atribui um limite? Sim, atribui. Mas percebam, ó, que a parte cinza do retângulo, ele está sobressaindo ao que seria o limite simbolizado por essa faixa preta, o que poderia ser a nossa moldura. Entenderam? Então ela está provocando ali, está dizendo: olha só o meu conteúdo brincando com o limite, ok? É como se eu pegasse aqui o meu pôster, tá? E colocasse essa margem branca aqui, ultrapassando a linha da margem, a linha da moldura, tá? Seria uma provocação, tá? E é exatamente essa provocação que a Lígia Clark está fazendo aqui em superfície modulada. Ela está pensando, instigando ao pensamento acerca do que simboliza o limite do objeto artístico, tá? E por que o objeto artístico precisa de um limite? Tranquilo? Espaço modulado. Perceba que agora ela colocou justamente essas frestas, tá?
na moldura, no conteúdo, justamente brincando com interior e exterior, ok? Então, espaço modulado. E percebam que antes nós estávamos superfície modulada em 57. Agora nós estamos em 58. E qual que seria o próximo? O contrarrelevo, tá? O contrarrelevo já é aqui, em 59, tá? Praticamente na virada dos anos 60, quando nós já temos ali, digamos que a arte participativa desenvolvida, né? Concreta, com perdão do trocadilho, neoconcreta, ok? Então, contrarrelevo. E agora sim chegou a bichona, tá? Adeus ao mor dessa bagaça chamada pós-modernidade. Fala para mim, qual que é a possibilidade desse bicho? Qual que é a possibilidade desse bicho? E aí? Você olha essa parada, você fala, só? Qual é a possibilidade aqui? Qual que é a sua possível ação diante desse objeto artístico que está na sua frente? E aí? Cri, cri. Bora lá. Tá reiniciando até agora, gente. Agora, esse aqui eu não tenho o exemplo macarrônico para mostrar para vocês. Bichos. Provocação do meu toque foi ótima. Ai, galera, a provocação seria ali o conteúdo rompendo a margem, né? A moldura. Pois é, eu também, tenho esse toque. Galera, e aí o que acontece? Quando ela já chega mais nos anos 60, ela vai inaugurar a chamada arte participativa a partir de uma série chamada Bichos, ok? E então, em Bichos, ela vai fornecer ao espectador, ao observador, a oportunidade dele arrematar o objeto artístico. Bichos é como se fosse recortes, tá? Formas geometrizadas em metal articuladas por dobradiças. Aquela dobradiça de porta abre e fecha, né? Então você torna o seu objeto artístico articulado. E essa articulação, ela vai se apresentar de maneira diferente quando o espectador interagir com ela. Porque o espectador pode abrir a parada, pode fechar, pode colocar aqui, pode colocar aqui. Beleza? Ele vai brincando com essa capacidade do objeto artístico de se apresentar de maneira diferente mediante a ação do espectador. É exatamente isso que ela estava falando. Nem o bicho articulado, nem o espectador, eles ficam em uma condição de passividade. Ambos são seres ativos, eles participam da ação, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, novamente a série Bichos, que eu tenho mais de um slide para mostrar para vocês, ok? Todos eles pertencem a uma série chamada Bichos. Então, essa não é a apresentação final do objeto artístico. Quem atribui essa apresentação final do objeto artístico é o espectador. Isso é arte participativa. Tá? E aqui, na década de 70, ela começa a fazer uma série de proposições intensificando, amadurecendo o lugar do espectador e a relação dele com o objeto artístico, tá? Porque agora essa ação, ela pode ser mais sensorial. E falando de uma arte sensorial, quem vai aproveitar o gancho aqui da Lygia Clark, que era um grande chegado dela, vai ser o Hélio Oiticica, que vai propor Parangolés, inclusive, vai propor esse mesmo viés, fornecendo condição de que o espectador ele fique imerso na obra de arte, tá? É a chamada arte imersiva. Tranquilo? Então, proposição túnel. Vamos ficar com as proposições da Lygia Clark, tá? Agora eu vou pausar esse share e fazer um share lá na nossa playlist do YouTube. Já deixei, nossa,
Eu já deixei prontinho aqui para vocês. Tradicional bug, né? Se não tiver bug. Só um minutinho, gente. Tem muita coisa aqui. Aqui. Proposição túnel da Ligia Clark. O som fica meio bugado na transmissão, mas assim, foquem aqui no vídeo, tá? Eu tô compartilhando o meu 4G, então assim, não sei se vai ficar legal. Licença. Enquanto vocês apreciem a proposição túnel, recorra àquela discussão entre espaço interior e exterior, tá? E aí, diante disso, você olha a performance. Da série Coisas para Fazermos Após o Apocalipse, tá? Pariu, né não? Gente, muito massa a proposição túnel. É justamente essa analogia, né? A concepção do ser, dos indivíduos e o nascimento ali, né? Aquele tecido, né? Aquela malha da possibilidade de fazer com que o indivíduo ele percorra o espaço interno e depois ele saia, ok? É uma analogia ali ao útero e ao nascimento, né? Como se fosse o nascimento dessa interação da arte participativa, da participação, dessa relação entre espectador e objeto artístico. Tranquilo? Eu coloquei a playlist do Itaú Cultural, das proposições aqui da Lígia. Tá separadinha aqui. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Aí tem outras super legais e que, inclusive, a gente pode fazer em algum momento das nossas vidas, não sei quando, mas vamos torcer para que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Vamos? Ó. Proposição túnel, foi a que nós vimos. Essa rede de elásticos, se nós não tivéssemos na nosso último momento, né, antes das férias, a gente poderia fazer segundo o princípio de continuidade, tá? Cada um em sua casa, a gente vai montando os vídeos em uma edição apenas, tá? Olha só que bacana. E cuidado para não confundirem Ligia Clark com Ligia Papp, tá?
Minha filha fazendo um negócio desse e simplesmente tacar fogo. Olha só que legal. Nós já estamos falando também de uma percepção imersiva da arte, né? Muito bacana. E aí, quem topa? Pense as cabeçadas, gente, as narigadas, pezão no rosto do seu coleguinha. Nós temos outros aqui. Ovo mortalha. Só não rola a gente fazer performances, mas a gente pode fazer essas proposições com tranquilidade, ok? A galera já estava prevendo corona, né? Olha só. Boa a moça dando treino lá atrás. Bom seria a galera pagar cofrinho, né? Que nem esse indivíduo aqui, tadinho. Muito bacana. Entende? Nós estamos quebrando completamente com o viés contemplativo, né? Nenhum dos lugares ele desempenha uma passividade, né? Quase como um ritual antropofágico tupinambá, não? Muito bacana. Ok? Eu vou respeitar o nosso horário de 12h15.
Gente, é tenso, né? Eu também ficaria um pouco receosa em entrar num túnel daquele, proposição túnel da Lígia Clark. Mas, pô, de repente a gente pode dar uma adaptada, não? Fazer um túnel de TNT. Galera, alguma pergunta, meninos? Fala aqui comigo. Acho que a gente tem 2 minutinhos, tá? Tudo tranquilo? Posso entrar de férias, entre aspas, com a consciência tranquila, tá todo mundo sacando legal, todo mundo manjando, de arte pós-moderna. E aí, é sucesso? Enquanto isso, vocês vão formatando, né, o HD, vai dando aquela reiniciada, entendeu? Com o perdão do trocadilho, para que vocês retornem, né, não? Para que vocês retornem mais dispostos. Eu realmente me coloco no lugar de vocês na condição de alunos e são jovens, para assimilar, né, essas transformações que nós estamos passando e dar continuidade aos estudos de vocês. Eu quero parabenizá-los por isso. É um ato de coragem, sem dúvida, sair daquele comodismo, né? Aquele formato que vocês sustentaram ao longo de toda a vida de vocês e iniciar um novo formato pedagógico e um formato que envolve um outro tipo de interação. Não é fácil aprender conteúdo nesse formato e eu gostaria de desejar que vocês consigam aproveitar da melhor maneira esses dias de férias e consiga colocar a cabecinha em ordem, tá? E se recuperem, porque tenho certeza que foi um baque danado, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Não vou ficar naturalizando tudo isso que aconteceu. É realmente pesado sim, e justamente por ter esse peso que eu estou parabenizando vocês pela coragem, tá? E pela persistência. Muito obrigada e até a próxima, gente. Amo vocês. Tchau, tchau.